Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, existe um bem tão precioso e que todos nós cristãos temos em casa, ou deveríamos ter, e não generalizando, não damos valor. Um bem que, se não existisse, talvez nenhum sacramento existiria. Estou falando da palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Quero dizer a vocês que, se não crermos na Bíblia como a palavra de Deus, palavra de salvação, caminho, verdade e vida, não terá lógica de pedirmos os sacramentos na igreja. Primeiro, porque tudo que será estudado e refletido nesse canal Breve Reflexões Combatendo o Bom Combate está fundamentado na Sagrada Escritura, que é um dos grandes pilares que sustenta a Igreja Católica. Segundo, o próprio Jesus ordenou: ide e ensinai todas as pessoas, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso temos que crer na Bíblia como verdadeira palavra de Deus, mesmo sabendo que foram escritos por homens. Por que estou dizendo isso? Porque sei que existem pessoas que não creem na palavra de Deus pelo simples fato de ter sido escrito por homens e por isso não dão a devida credibilidade à Bíblia. Então eu pergunto, se não fosse escrita por homens, ela seria escrita por quem? Por fantasma? Bom, eu não acredito em fantasmas, e vocês? Seria escrita pelo próprio Deus? Até poderia ser, afinal, para Deus nada é impossível. Mas então por que a Bíblia foi escrita por homens? Meus amados e amadas, a partir do momento em que Deus criou o homem, ele quis precisar que o homem fizesse parte de sua obra, de sua criação, e sempre precisará. Deus fez e fará sempre questão da colaboração do homem. Deus criou Adão e o colocou num paraíso. Quem colocou o nome em todas as coisas, plantas e animais? Foi Adão. Deus viu que Adão, ou seja, o homem, continuava sozinho segundo a sua espécie e tirou dele um outro ser, na qual Adão se admirou e disse: eis os ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Vai se chamar Eva, mulher. E Moisés, Deus precisou deste homem para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Deus precisou de Noé para fazer a arca para salvar os justos. Lázaro, amado por Jesus, morreu. Jesus chorou, depois de alguns dias foi ao encontro dos parentes de Lázaro e até a sua sepultura. E lá realizou um milagre. Disse Jesus: Lázaro, venha para fora. Imaginem vocês, era do costume da época enfaixar todo o corpo do falecido e este era colocado em cima de uma pedra no fim da gruta. Lázaro, ressuscitado, teve que sair da pedra, se arrastar enfaixado, subir 2 ou 3 degraus para se mostrar os que ali estavam presentes, e aí sim alguns tiveram que desenfaixá-lo. Lázaro teve que fazer sua parte. Adão teve que fazer sua parte. Moisés teve que fazer sua parte. Noé também. E eu poderia estar aqui citando vários outros exemplos. Trazendo para a nossa realidade, podemos perceber que hoje muitas doenças perigosas desapareceram e tantas outras estão totalmente controladas, mediante o dom da inteligência e da sabedoria que Deus concedeu aos homens a fim de nos proteger desses males. E quanto à tecnologia, parece que foi onde que deixamos de usar a máquina de datilografia.
Hoje temos computadores modernos dentro de nossas casas que têm como um dos objetivos agilizar nossas tarefas. Antes, para se comunicar com uma pessoa em outro estado, tínhamos que mandar carta que demorava dias para chegar. Hoje temos o WhatsApp, que em segundos resolvemos o problema. E tantos outros benefícios que nos foi concedido por obra do Espírito Santo de Deus no ser humano. Deus nos deu o dom da inteligência para que possamos trabalhar para o bem da humanidade, embora nem sempre funcione desta maneira. Deus nos deu todo esse plano físico e estrutural, mas nos deixou também um plano espiritual para termos a harmonia de nos conscientizar que nada fizemos e faremos sozinhos. Então Deus nos deixou a Bíblia, que é uma inspiração divina, uma verdade religiosa, um manual como herança através daqueles escolhidos por Ele mesmo, os apóstolos, com o objetivo de nos continuarmos a sua obra de evangelização. E o que é evangelizar? É transmitir a paz, o amor e o perdão através da palavra de Deus. Por isso não tem lógica desejarmos os sacramentos sem crer na palavra de Deus. Esta obra física e estrutural tem que estar em harmonia com a obra espiritual para que tudo funcione de maneira que Deus deseja. Com relação à parábola do semeador, alice uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, esta parábola serve como a chave para entender muitos outros ensinamentos de Cristo. Vamos refletir sobre a parábola do semeador, porque foi através dessa parábola que Jesus começou a falar com a grande multidão que o seguia e a ensinar seus discípulos, começou a evangelizar, catequizar. Jesus queria que eles entendessem já através desta parábola a importância da perseverança, com tudo aquilo que se relaciona com Deus: servir, oração, testemunho, vida de santidade, castidade, disciplina, doutrina, etc. Então vamos refletir sobre a parábola. Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Queridos irmãos e irmãs, o semeador semeia a palavra. O semeador é qualquer um de nós que catequiza ou foi no passado qualquer profeta que anunciou a palavra. A semente é a palavra de Deus. Algumas pessoas se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada, mas apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se como não tivesse raiz, secou. Outras pessoas recebem a semente em lugar pedregoso. Quando a ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes porque creem até certo ponto. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Vem um demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Aqueles, porém, que receberam a semente entre os espinhos, ouve a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocaram-na e a tornam infrutífera, ou seja, seus frutos não amadurecem. Outras caem em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que os irmãos e irmãs, aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Vamos ouvir o que diz a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 11 a 14. Abre aspas. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devias ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora,
Quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Fecham aspas. O que essa passagem da carta de São Paulo aos Hebreus quer nos dizer? Amados e amadas, refletimos a parábola, verificamos que muitos de nós recebemos a semente da palavra de diversos modos, pelos caminhos, em meio às pedras, em meio aos espinhos e em terra fértil. E por isso a minha missão aqui é mais uma vez lançar a semente nos corações de vocês. Cabe a vocês olharem para dentro de si e refletir a cada semente lançada na terra desse coração e tomar conta para que não fique no meio do caminho, ou caia entre as pedras ou ainda entre os espinhos. Esta passagem vem nos exortar que a palavra de Deus poderia ser muito mais fácil de entendermos se não fosse a nossa lentidão em compreender. Mas por que essa lentidão em compreender que Jesus quer nos dizer sempre? Porque se nós fôssemos perseverantes desde o início da nossa caminhada, não vou dizer do nosso batismo, pois ainda muitos de nós éramos nenéns, mas a partir da primeira Eucaristia, hoje nós não estaríamos nos alimentando de leite, daquilo que é para crianças. Nós estaríamos preocupados a nos aprofundar na doutrina de Cristo, servindo, testemunhando, pregando, ou seja, de várias formas que Ele vem nos chamar. Estaríamos nos alimentando do que é sólido e, consequentemente, evangelizando. Lógico que muitas das vezes não é a nossa própria culpa. Talvez nossos pais nunca tiveram uma iniciação cristã e com isso não tiveram a oportunidade de nos testemunhar como família a coisa maravilhosa que é ter uma experiência com Jesus Cristo e ser mais íntimo com Ele. Se ao contrário fosse, nós já seríamos mestres. Mas por nossa culpa ou não, temos que aprender ainda os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vamos então nos esforçar para conseguirmos nos alimentar do alimento sólido, ou seja, buscar entender, compreender a palavra de Deus, caminho, verdade e vida. Afinal, a experiência da vida já nos ensinou a distinção do bem e do mal. Rezemos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com o testemunho de vossas vidas.